Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Livro do Gênesis, capítulo de número 32 e o versículo de número 28. Quero externar minha gratidão a Deus por essa rica e preciosa oportunidade. Posso dizer que eu estou aqui como João escreveu sobre João Batista, que eu diminua e ele cresça. Ele é o que era, o que é e o que há de vir, porque dele e por ele e para ele seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Todos encontraram Gênesis 32 e o versículo é o versículo de número 28. O texto diz assim: então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. Eu vou repetir, e se você puder me ajudar a pregar, e a gente dá continuidade nessa palavra, eu agradeço você, tá? Por gentileza. Só essa expressão que está no texto aqui. No 3. 1, 2, 3. Não se chamará mais o teu nome Jacó. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. A gente sabe que o livro do Gênesis é o livro da criação, aonde Deus criou todas as coisas. Do Gênesis 1 até o capítulo de número 11, Deus estava focando ali na criação. A partir do Gênesis capítulo de número 12, agora Deus vai focar numa família. Qual família é essa? Família de Abraão, aonde Deus ele vai fazer algumas promessas para Abraão e vai cumprir essas promessas. Dentro dessas promessas que Deus faz a Abraão, Deus promete a ele que expandiria a sua descendência. E aí Deus dá um filho para Abraão. Desse filho de Abraão vai nascer esse personagem que ora nós fizemos menção agora. Então, o nome dele é Jacó. E Jacó, ele é um homem que tem promessa sobre a sua vida. Primeiro, o Isaac, ele vai orar. Por quê? Porque Raquel, ela é estéril. E Isaac, quando ele não ora pouco. Isaac ora muito. O texto diz que ele ora intensamente. Quanto tempo ele orou, presbítero Alberto? 20 anos. 20 anos orando para que Deus pudesse manifestar ali a sua graça e abrir o ventre de Raquel, e Raquel pudesse dar à luz. E agora Raquel, ela engravida. Quando Raquel, ela vai engravidar, ela está sentindo algo diferente dentro do seu útero. Por quê? Porque dentro do útero dela tem duas nações. Os filhos, eles são gêmeos e estão lutando já desde o ventre de Raquel. Dentro das entranhas de Raquel, eles já estão lutando ali. Mas eu disse que Jacó, ele tem chamada. Por que Jacó tem chamada? Porque em Gênesis capítulo 25 e o versículo de número 23, o final da expressão do texto diz que o maior servirá ao menor. Então, ele é um homem que ele tem chamada. Todo aquele que tem chamada, ele precisa passar por alguns passos. Deus,
Ele vai chamar a mim e vai chamar você. Entre o tempo da chamada e o tempo do cumprimento da chamada, tem um tempo de espera, tem um tempo de preparação, um tempo onde nós vamos ser preparados para executar aquele chamado que Deus tem em nossa vida. Então quem chama é Deus, quem faz a promessa é Deus. Só que a preparação é comigo e com você. Observe que Jesus, quando ele caminhou por essa terra, dos 12 até os 30 anos, vai sumir a história dele. Porque dos 12 aos 30 anos, ele está no seu período de preparação para exercer o seu ministério de 3 anos e meio. Então, a fase da preparação é comigo e é com você, para ter um ministério de longevidade, um ministério de excelência. Precisamos estar preparados para quando Deus ele vir cumprir essa promessa em nossas vidas. Quando eu olho para o Gênesis capítulo de número 25, o versículo 25, agora os meninos, a mãe vai dar à luz, e eles vão nascer. E quando eles vão nascer, Jacó, ele vai segurar no calcanhar do seu irmão. Vai nascer o Esaú, que é o primogênito, e Jacó, ele vai agarrar no calcanhar do seu irmão. Daí o significado do nome Jacó, aquele que agarra, aquele que segura no calcanhar. Após alguns anos, após alguns tempos, e a gente vai ver no decorrer da narrativa bíblica, que no caráter de Jacó, mesmo ele tendo sido chamado, vai se manifestar algumas outras coisas, algumas outras características, mas ele é aquele que agarra ao calcanhar, ele é aquele que segura no calcanhar. Agora os meninos já estão crescidos, eles já são grandes. O Esaú, ele é do campo, então ele é aquele que vai lá, caça, busca, e o Jacó, ele é mais caseiro. E o texto diz que o pai, ele vai se apegar mais a Esaú, o filho. A mãe vai se apegar mais a ele, que é Jacó. Agora, quando num desses dias, o Esaú, ele está no campo, e quando nós estamos no campo, o campo fala de trabalho, o campo fala de lida, o campo ele fala de labuta. Então, quando ele está no campo, quando ele retorna para sua casa, ele vai retornar com fome e cansado. E o problema de quem chega com fome e chega cansado é o problema que aconteceu com Esaú aqui. Qual que foi o problema que ele chegou, que aconteceu com ele? Tem um homem, e agora Jacó vai manifestar, já vai começar a manifestar na vida dele algumas coisas no seu caráter. Quais coisas são que vai manifestar no caráter de Jacó? Jacó vai aproveitar que o seu irmão está cansado, seu irmão voltou do campo, o seu irmão voltou da labuta, e ele está com fome. Agora ele vai aproveitar dessa situação, e o irmão dele vai falar para ele que ele está cansado, que ele está com fome. Enquanto ele está cansado e está com fome, o Jacó estava preparando um guisado. Quando ele prepara esse guisado, ele fala assim: eu só te darei desse guisado se tu me vender a tua primogenitura. Observe que Jacó, ele é um homem que ele é frio e ele é calculista. Observe que Jacó, ele é oportunista, ele é egoísta e ele é também trapaceiro. Isso são as coisas que vão manifestando no caráter de Jacó, porque ele sabe que o primogênito é aquele que vai gozar de certos direitos da família e privilégios que eram negados aos mais jovens. Ele sabe que o primogênito é sobre ele, que quando o pai morresse, sobre ele poderia dispensar a herança. Ele sabe que o primogênito era aquele que ia dar continuidade
na família. Ele sabe que o primogênito era aquele que ia tomar a direção da família. Então ele fala assim, ó, se você me vender, jura, fala para mim que jura, que vai vender a sua primogenitura por conta de um guisado, um prato com lentilhas. Ou seja, tem dois tipos de pessoa aqui. O Jacó, que no caráter dele manifestou, eu vou falar de novo, frio e calculista, oportunista, enganador, egoísta, trapaceiro, suplantador. Agora na vida dele vai se manifestar isso. Só que enquanto se manifesta isso na vida de Jacó, e eu já disse que Jacó tem chamada, Jacó não precisa fazer esse tipo de coisa, Jacó não precisa querer pisar em ninguém, Jacó não precisa querer puxar tapete de ninguém, porque foi o próprio Deus que o chamou. Enquanto isso, do outro lado tem alguém que despreza aquilo que Deus lhe deu. Ele despreza aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Pelo quê? Por um prato de guisado, um prato de lentilha. Agora observe que tem alguém que tem chamada, agora vai querer trapacear, vai querer subir mais um degrau, vai querer chegar, vai querer cortar, vai querer cortar a caminhada, vai querer pegar um atalho para chegar aonde Deus já prometeu. Ele não precisa disso. Só que tem alguém que tem e agora despreza aquilo que Deus lhe deu. Meu irmão, minha irmã, que nós não venhamos desprezar aquilo que Deus colocou na minha mão e aquilo que Deus colocou na tua mão. Não despreze aquilo que Deus te deu. Agora, após ele ter vendido a sua primogenitura, após ele ter desprezado aquilo que Deus colocou na sua mão, Gênesis capítulo de número 27, o texto vai dizer que agora ele vai perder também, perdeu a primogenitura, agora vai perder a bênção da primogenitura. Porque tem essas duas fases, a primogenitura, e quando o pai vai morrer, ele vai dispensar a bênção da primogenitura. Então, Esaú, agora ele já está avançado em idade. Ele vai chamar o Jacó, Isaac já está avançado em idade. E Esaú, agora vai ser chamado para dispensar a bênção sobre ele. Só que Raquel está atrás da porta, e ela está ouvindo a conversa entre Isaac e Esaú. Só que ela não quer que a bênção seja despejada sobre Esaú. Ela quer que a bênção seja despejada sobre Jacó. Agora ela vai pegar e vai chamar o Jacó e vai falar assim, ó, eu vou fazer o guisado. Ele vai falar assim, mas meu pai, mãe, vai ter sobre mim como eu fosse um enganador. E outra coisa, o Esaú, ele é todo cabeludo, e eu não sou. A mãe dele falou assim, ó, pode deixar comigo que eu sei o que eu vou fazer. Vamos lá, eu vou preparar o guisado para o seu pai, um guisado bem saboroso. E aí quando você tiver tudo pronto, você vai lá e entrega esse guisado para o seu pai. Aí chegou no horário, chegou lá na hora do pai despejar a bênção sobre ele. Quando o pai vai dispensar a bênção da primogenitura, agora ele vai perceber, Isaac vai perceber algumas coisas. O que Isaac vai perceber? A mãe pegou e colocou sobre ele o traje de gala do Esaú. O Esaú tinha um traje de gala. Aí agora a mãe vai cobrir ele com pelos de cabrito, que foi o guisado, e agora vai colocar sobre ele o traje de gala. E ele vai chegar para se apresentar para o pai. Quando ele chegou para se apresentar para o pai vai dizer assim, ele estava com a veste de gala, e a veste de gala ela vai exalar um cheiro. Que cheiro que vai exalar? O cheiro do campo. Ele vai colocar a mão, vai apalpar, vai tocar, vai olhar, vai dizer, o corpo é de Esaú,
mas quem é você? Mas quem é você? Ele vai falar assim, o Jacó que está vestido de Esaú, vai dizer assim, eu sou Esaú, meu pai. Aí o pai vai olhar para ele e vai falar assim, as vestes, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas a voz é de Jacó. Ou seja, ele está querendo se passar pelo seu irmão. Ele então está querendo agora enganar o pai, se passando pelo seu irmão. Por isso que eu disse, o que Deus te deu, eu e você a gente tem que valorizar. O que Deus deu para outra pessoa, para outro irmão, Deus deu para ele. O que Deus fez para você, deu para você, foi para você. Não há, aleluia, nada igual Deus fez para você. Não adianta eu querer ser o meu irmão, não adianta eu querer colocar traje de gala, não adianta eu querer mudar a voz, não adianta eu querer fazer alguma coisa para ser alguém. Aquilo que Deus colocou na minha vida, Ele vai cumprir. Não adianta fingir, não adianta mentir, porque o Pai, Ele conhece a minha voz e a sua voz. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Aí eu te pergunto, a pergunta vai para você, quem é você? Quem é você? Porque a gente começa caminhando com Cristo, e quando a gente vai caminhando com Cristo, é difícil da gente se encaixar. Ou foi só comigo que aconteceu isso? É difícil para a gente falar assim, ó, eu fui chamado para isso, eu sou, e isso, é isso que Deus me chamou para fazer, é dessa maneira que eu vou caminhar, é essa missão que Deus deu para mim nessa terra. Agora o problema é a gente querer ser o outro, porque a gente acha que aquilo que Deus colocou na sua vida e na minha vida, a gente às vezes observa outra pessoa e acha que essa pessoa, porque os dons, eles vão fluir, a gente acha que ela é melhor, ela está lado com Deus, ela é mais íntimo. Negativo, não despreze aquilo que o Senhor te entregou por um prato de lentilha. Não despreze por proposta, não despreze, oh glória. Por causa disso, Jacó agora teve que fugir. Porque quando Esaú chegou na casa, o pai falou, mas quem estava aqui comigo então? Era Jacó que estava com ele. Aí ele falou, meu pai, tu não tem outra bênção para mim? Tu não tem outra bênção? O senhor só tem uma bênção. Só uma. Aí o pai falou, só uma bênção. Não tem bênção para você mais, porque o seu irmão roubou a tua primogenitura, e agora ele roubou a bênção da primogenitura. Jacó agora vai fugir. Por quê? Porque o seu irmão, a proposta dele agora é matar o Jacó. Agora ele quer pegar o Jacó e quer bater. Aí Jacó, agora ele vai fugir. E quando ele foge, ele vai receber uma orientação do pai e uma orientação da mãe. Foge para a casa do teu tio Labão. Quando você chegar na casa do teu tio Labão, não vai arrumar mulheres cananeias. Você tem que arrumar mulheres que estão aqui no meio da nossa família. Para quê? Porque são do novo clã que Deus está criando. Então, ele vai fazer esse pedido para Jacó. Quando ele faz esse pedido para Jacó, ele vai fazer uma parada em Padã Arã. Quando ele chega lá em Padã Arã, o que vai acontecer? Ele está cansado, ele vai ter que dar uma pausa. Ele parou para descansar. Quando ele parou para descansar, agora ele começa a ir para a rota da fuga. E agora ele vai parar para descansar. Quando ele para descansar, ele acha uma pedra, pega essa pedra e agora vai colocar essa pedra de travesseiro,
para descansar a sua cabeça na pedra. Alguém já pegou ali, que eu já vi? Alguém já pegou? Parou para descansar, colocou a cabeça na pedra, colocou a cabeça na rocha. E quando ele coloca a cabeça na rocha, que ele dorme, o sonho dele já é diferente. O sonho dele não é de alguém que está querendo perseguir ele, não. O sonho que ele vai ter é de anjos subindo e anjos descendo. Anjos subindo, anjos descendo. E ele vai chamar aquele lugar de Betel, porque aquele lugar para ele é a casa de Deus, o lugar onde ele sonhou, viu anjos descendo, anjos subindo. Então, para a gente aplicar essa palavra aqui nessa noite, toda vez que eu e você, a gente colocar a cabeça na pedra, que a gente meditar com a cabeça na pedra, que a gente for descansar com a cabeça na pedra, quando a gente acordar com a cabeça na pedra, o meu sonho e o seu sonho vai ser diferente, porque o meu sonho e o seu sonho vai ser com o céu aberto, vai ser com o céu rasgado, e anjos de Deus vão subir, vão descer, vão subir e vão descer. Por quê? Porque a minha cabeça e a sua cabeça está na pedra, a minha visão e a sua visão está na pedra, o meu olhar e o seu olhar está na pedra, na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira manifestação, a primeira de 3 manifestações angelicais na vida de Jacó. Então, quando Jacó chega lá em Padã Arã, quando ele chega lá, o seu tio Labão vai estar por lá, ele é apresentado, e ele vai dizer que ele é da mesma descendência, e agora ele vai ter que pagar o dote para poder ter a sua mulher, para poder fazer o seu casamento. E a gente sabe que ele vai trabalhar 7 anos para pagar esse dote. Quando ele trabalha 7 anos, existia uma tradição entre eles que a mais velha não poderia ser dada em casamento, tinha que ser a mais nova. E aí, quando a mais nova é dada em casamento para Jacó, Jacó vai olhar para Labão, vai chamar o Labão de canto, vai passar a noite, consumou o casamento. Aí ele olhou e falou: opa, mas essa daqui não é a Raquel, aleluia, essa daqui é Lia. Ele vai chegar, vai olhar para o Labão e vai falar assim: Labão, por que tu me enganaste? Labão, por que tu me enganaste? A gente não fez um combinado? Observe, que todo aquele que engana, um dia vai ser também enganado. Todo aquele que persegue, um dia vai ser também perseguido. Porque Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele colherá. Tudo que eu e você a gente está plantando, a gente vai colher. Quem pode dar glória por essa palavra? Aleluia, quem pode dar glória por essa palavra? Então nós temos que vigiar naquilo que nós plantamos. Ele plantou enganação, está colhendo agora enganação também. Após esse fato, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos para agora receber a Raquel como esposa. Só que quando ele está nos tempos, ele é muito rico, muito abastado, ele tem muitos gados. E aí o tempo vai passando, o Labão começa a prosperar também, pastor André. Começa a prosperar por conta de Jacó, e Jacó tem uma promessa sobre a sua vida. E aí, agora ele vai receber um recado de Deus. Agora ele já casou com Raquel, e ele vai receber um recado de Deus, que ele tem que voltar para a casa do pai. E quando ele vai voltar para a casa do pai, foi o próprio Deus que disse para ele: pode voltar, que eu serei contigo. Só que ele ainda está temendo o irmão, o irmão queria ainda matá-lo. Ele vai preparar o quê? Ele vai preparar alguns presentes para entregar para o irmão, mas o irmão, ele é abastado.
Quando ele está voltando no meio do caminho, a segunda manifestação angelical na vida dele é Gênesis capítulo 32, verso de número 1 e 2. Ele vai chegar, e nesse lugar, o nome desse lugar é Manaim. E Manaim significa 2 acampamentos. Observe que ele está com medo de Esaú. Porém, Deus vai fazer uma manifestação de um anjo lá. E o anjo naquele lugar, o nome do lugar é Manaim. Manaim significa 2 acampamentos. Observe que ele está com medo do irmão dele, mas ele não está vendo nada que está acontecendo. Por quê? Porque tem um acampamento dele seguindo ele aonde ele parou. Só que tem um outro acampamento, o acampamento de Deus. E Deus, ele está acampado, está pronto no céu com todo o seu exército. O Salmo 34 e verso 7 diz que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que o teme. Ele acampa ao redor. Então, eles estão acampados na terra, mas tem anjos de prontidão no céu. Ele está fazendo uma pausa na terra, mas ele está com medo, mas tem anjo no céu que já está guerreando. Já tem anjo no céu que está batalhando. Deus já está sabendo da peleja espiritual e Deus já está mudando o mundo espiritual ao favor de Jacó. Deus está mudando o mundo espiritual em favor da sua vida nessa noite. Deus está mudando, aleluia, o cenário espiritual em favor da tua casa. Aleluia, os exércitos espirituais. Há uma batalha, há uma guerra, há uma peleja, mas a vitória é tua em nome de Jesus. Observe que ele vai temer o homem. Só que quando ele vai temer o homem, ele continua caminhando. E agora ele vai ter que passar por algo. Ele vai ter que passar pelo Val de Jaboque. Só que antes dele passar pelo Val de Jaboque, o texto diz, Gênesis 32, versículo 24: Jacó, porém, ficou só. E Jacó, porém, ficou sozinho. Meus irmãos, porque tem particulares que eu e você tem que ter com Deus, que não pode ter gente do lado, não pode ter ninguém do lado. Eu e você, nós temos que ficar só. Eu e você, nós temos que ficar ligados no trono da graça, ligados no trono da glória, para entender que às vezes você vai passar por situações que é só você e Deus. Vai passar por situações que não vai ter o papai do lado não, irmão. Vai passar por situações que não vai ter a mamãe do lado não, irmão. Vai ter situações que não vai ter aquele seu amigo do lado não, irmão. Vai passar por situações que até o pastor não vai estar próximo, porque é propósito de Deus que você fique só. Eu sei que é difícil dar glória nessa palavra, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. A solidão, ela é a sala de audiência de Deus. Ali, o Jacó vai ter um encontro muito importante na sua vida, porque ele passou a sua vida inteira fugindo, só que agora não tem mais como ele fugir. Ele fugiu do Esaú, ele fugiu do Labão, e ele foi fugindo, só que chegou uma hora que a guerra não era contra o homem, chegou uma hora
que a luta não era contra a carne, a luta não era contra o sangue, a luta era com Ele mesmo. E quando a batalha não é externa, a batalha é interna, é mais difícil. Jacó, ele teve que olhar para o espelho da sua alma, e quando ele olhou para o espelho da sua alma, ele viu, aí vai o enganador, aí vai um suplantador. E aí ele precisa passar pelo val de Jaboque. E Deus não quer que ele passe pelo val de Jaboque e continue sendo a mesma pessoa. Porque val de Jaboque e Getsêmani é onde Deus, Ele quer me deixar só, Ele quer te deixar só, para que de nós possa ser extraído o melhor. Aleluia. Está na prensa do azeite. Meu Deus. Ele achou que a luta com o seu irmão, ele estava temendo o irmão dele. Só que o texto diz assim, ó: desceu um varão lá. Ele queria passar no val de Jaboque, só que Deus, Ele não poderia deixar ele passar no val de Jaboque. Por quê? Porque o val de Jaboque, ele queria passar com as águas pelo calcanhar. Ele queria entrar no val de Jaboque, já ficou sozinho, queria entrar no val de Jaboque e sair da mesma maneira. Mas ele não vai entrar no val de Jaboque e vai sair da mesma maneira não, porque o nome dele significa aquele que agarra no calcanhar. Ele queria sair agarrado no calcanhar de alguém, mas Deus falou: aqui você não vai sair agarrado no calcanhar de alguém, porque calcanhar fala primeiro de fraqueza. Gênesis 3:15: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Fala de fraqueza. Calcanhar fala de traição. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Calcanhar também fala de vergonha. Quando, pois, me disseres no teu coração: porque sobrevieram estas coisas, pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Calcanhar também fala de armadilha. O laço apanhará pelo calcanhar, e prevalecerá contra ele o salteador. E o calcanhar também fala de astúcia. Dançará a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então Deus não pode deixar ele passar pelo val de Jaboque de qualquer jeito. Só que o Jacó acha que está tudo tranquilo, que está tudo suave, vai passar com a aguinha pelo calcanhar, vai continuar do mesmo jeito. Aí desce o varão. Quando o varão vai descer lá no val de Jaboque, ele vai segurar e vai ficar agarrado no anjo. Por quê? Porque é a terceira manifestação angelical na vida dele, e ele acha que é tudo anjo, é tudo céu aberto, é tudo vida fácil, meu amigo. Mas não é não, tem que ter transformação. Ele fica agarrando o anjo, agarrou o anjo, agarrou o anjo, agarrou o anjo. Quando ele agarrou o anjo, já está alva a luz. Ele fala assim, ó: só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Aí ele vai olhar para o Senhor vai olhar e vai falar para ele assim, ó: qual o teu nome? E aí, qual é o teu nome? Para o seu pai você mentiu lá atrás. Para o seu pai você mentiu lá atrás. Você disse que era alguém que você não era. Mas sou eu que estou falando com você nessa noite. Qual que é o teu nome? 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 Aí ele vai olhar e vai falar assim, ó: Jacó.
Jacó é o meu nome, porque Provérbios 28:13 diz assim, ó: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Hoje é noite de transformação. Aleluia, você não vai sair daqui da mesma maneira. Você veio para esse lugar aqui e a batalha está dura, a peleja está dura, está forte, mas deixa para lá, confessa ao Senhor o que você tem que parar de fazer, confessa a Ele e deixa, para de fazer, porque toda vez que eu quero ser outra pessoa, eu finjo ser outra pessoa, as minhas bênçãos vão estar impedidas. Qual que é o seu nome? Qual é o seu nome? No meu nome está a minha identidade. No meu nome está a minha genealogia. E no meu nome está as minhas características. Só que o Jacó queria só a bênção. O anjo queria transformação. O anjo está falando, ó, se você continuar assim, não vai dar certo. Se você continuar assim, você não vai chegar onde eu quero que você chegue. Então para, deixa, confessa. Aleluia. Qual que é o seu nome? Eu quero te provocar nessa noite. Qual que é o seu nome? Qual que é a sua identidade? Qual que é a sua característica? Aleluia. Ele desceu nessa noite, aqui na igreja pentecostal, a armadura de Deus, na vida de alguém que está na peleja com Ele, na vida de alguém que está na luta com Ele, que passa madrugadas e madrugadas com Ele. Eu quero parar, eu quero deixar, eu quero não fazer mais, aleluia, mas a batalha interior está sendo grande. Mas o Cristo que eu sirvo, o Cristo que você serve, está dizendo assim, ó: se você parar, eu sou contigo. Se você parar, vai acontecer. Se você parar, vai andar. Se você parar, aleluia. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Vai querer continuar segurando no calcanhar, ou vai ser transformado para Israel? Aquele que lutaste com Deus e prevaleceste, agora ele vai lutar lado a lado com Deus. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Jacó ou Israel? Ou você está preso ao passado, ou você vai querer viver o futuro? Ou você está preso às velhas práticas, ou você vai querer viver a novidade de Deus? Quem quer viver novidade de Deus? Quem quer viver novidade de Deus nessa noite? Oh glória, aleluia. Segurou o anjo. O anjo veio, ó. Ó. Na altura da coxa, tocou na altura da coxa. Porque todo encontro que eu tenho com Deus tem que ter transformação. Eita glória, todo encontro que eu e você tem com Deus tem que ter transformação. E Deus, Ele prefere te ferir e me ferir do que me perder. Ah, Jesus, Ele prefere me ferir, me marcar e te marcar, para a gente dizer como Paulo: trago sobre mim as marcas de Cristo. Se Ele precisar te ferir, Ele vai te ferir. Se Ele precisar te marcar, Ele vai te marcar. Mas te perder, Ele não vai. Não vai te perder. Não vai te perder. Ele não vai te perder. Alabadara calamandorevácia. Derebadara calabadara seri candarabassuia.
Não vai te perder, não vai te perder, porque a promessa é Israel, o príncipe de Deus, o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Cadê os príncipes aqui de Deus? Cadê? Deixa eu ver. Cadê os príncipes? Cadê as princesas de Deus? Cadê as princesas? Cadê os príncipes de Deus? Deus prefere te ferir do que te perder. Nessa noite, está acabando o meu tempo, mas eu vou falar. Ele prefere te tocar e deixar você mancando do que você continuar andando do mesmo jeito. Alabandorra, cadê os pentecostais? Cadê os pentecostais nessa hora? Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele deixa você mancando, mas não te perde. Não. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui dessa maneira. É hora de andar do outro jeito. É hora de andar com os meus princípios. É hora de caminhar da minha maneira. É hora de caminhar na minha vontade. É hora de caminhar no meu querer. Vai mancando, mas vai, Jacó. Vai mancando, mas vai, Jacó. Vai mancando, mas vai, Jacó. Tá doendo, mas vai, Jacó. Tá luta, mas vai, Jacó. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tá sozinho, mas vai, Jacó. Tá sozinho, mas vai, Jacó. Aleluia. Deus trouxe alguém nessa noite aqui para ser ferido, para ser marcado, mas continuar na promessa, ó. Para continuar na promessa, ó. Para continuar na promessa, ó, glória. É, Jesus. Aleluia. Ele chamou o nome daquele lugar, terceira manifestação angelical, de Peniel. Foi para isso que Deus me trouxe e te trouxe aqui nessa noite. Quem crê? Aleluia. Quem crê? Peniel significa face a face com Deus. Você não estava pedindo uma resposta? Você não estava pedindo um cara a cara? Aleluia, é noite de cara a cara, de face a face. Aleluia, mesmo que você saia mancando, mas face a face, é cara a cara. Tira a máscara, tira a maquiagem, tira tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Val de Jaboque é lugar de mudança de interior. Mudança de dentro para fora. É bonito quando alguém está transformado de fora para dentro. Mas é mais bonita a pessoa que está transformada de dentro para fora. E ele morrendo de medo do irmão. Só que o encontro que ele teve face a face não foi com o irmão, foi com o próprio Cristo. Isso aqui é cristofania. E da mesma maneira tem que ser na minha vida e na sua vida. Todo encontro que eu e você tem com Cristo, nós não saímos da mesma maneira, não saímos do mesmo jeito, não andamos do mesmo jeito, não voltamos para as velhas práticas. Agora, quando ele voltou, ele encontrou com o irmão dele. Sabe o que ele foi fazer? Pedir perdão. O coração do irmão dele estava limpo. Por quê? Porque o próprio Cristo, o próprio Deus, já estava pelejando a peleja dele lá. Aleluia. Quer bênção? Quer bênção do alto? Quer bênção do céu? Quer provar de algo a mais do Senhor? Perdoa o teu irmão. Perdoa aquele quem você magoou. Perdoa aquele a quem você entristeceu. Vai lá e pede perdão também. Aleluia. Pede perdão também. Eu ouvi o pastor falando ontem assim que Deus é um Deus que forja caráter.
E toda vez que ele foge ao meu caráter e foge ao teu caráter, eu e você, a gente consegue liberar perdão e dar perdão. Eu quero convidar aqui na frente, que a gente vai orar, aleluia, por essas pessoas que estão, com a licença do pastor, por essas pessoas que estão passando por essas lutas internas, essas lutas que são dentro de ti. Pode vir aqui, vem aqui nessa noite, dá um passo. Isso, varão, vem. Tem mais gente, vem. Não tem vergonha não, não tem vergonha não. O anjo desceu, o varão desceu para te tocar nessa noite. Desceu para te tocar nessa noite. Prepara um louvor. Isso. Glória a Deus. Se coloca de pé, igreja, junto comigo. Aleluia. Tem mais gente, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, que tem troca de nome nessa noite. Tem mudança de nome nessa noite para a sua vida aí. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele prefere te tocar e você sair mancando do que você sair do mesmo jeito, só com a bênção, só com a vitória. A maior vitória da tua vida é a transformação. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida, eu vou orar pela sua vida. Soberano Deus, amado e eterno Pai, engrandecido é o teu nome, engrandecido é o Senhor, é a tua presença, Pai, aqui na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor. Só tu sabe o que eles têm passado, só tu sabe o que eles têm sofrido. Só o Senhor é conhecedor dessas lutas internas, dessas batalhas internas. Mas eu creio que o Senhor desceu aqui nessa noite para transformar, para mudar, para renovar, para estender a mão, aleluia, e continuar caminhando firme e forte na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus está aqui, Senhor, aleluia. Essas almas, ó Deus, pega na mão deles, porque é só o Senhor que pode ajudar, é só o teu Santo Espírito, ó Rei. É só o teu Santo Espírito que tocou no coração deles. É só o Senhor que pode fazer essa purificação, essa transformação, esse renovo espiritual da parte do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, eles nessa noite, nesse cara a cara, nesse face a face, para eles viverem o sobrenatural da parte do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.